ensinando dia após dia, Pai. Que o Senhor esteja conosco, esteja abençoando esse dia e cada palavra aqui compartilhada venha direto do teu trono. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, eu estava falando para vocês, então eu quero compartilhar com vocês essa... Eles escrevem no celular, né? Essa para escrever é interessante, né? Que isso... Ou presta bem atenção, mas se puder escrever, são dicas preciosas, né? Que vão ajudar vocês nessa questão da homilética, né? Da arte de pregar mensagens, né? Isso é baseado num livro que eu li. Eu fiz um resumo, um livro só dentro desse tema, né? De homilética, de pregações. Então eu fiz um resumo dos pontos principais e eu montei... isso aqui é bem antigo, né? Mas eu fiz uma espécie de um troféuzinho. Então, pode tirar a foto aqui. É verdade. Isso, pode tirar a foto. Acho que a turma antiga acho que eu fotografei, não me lembro se eu cheguei. Tu fotografasse e mandasse. Mandei para eles, né? Então vamos lá então. Vou passar um resumo para vocês aqui do que significa esse troféuzinho aqui. Primeiro ponto. Então, o que eu vou falar aqui são dicas para montar um sermão e durante a exposição da mensagem, ok? Primeiro ponto. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais gosta delas e mais respeito sente por elas. Em se tratando de um trabalho de apacentamento, né, o ideal é que a gente possa conhecer os nossos discípulos, conhecer as pessoas nos quais nós vamos poder transmitir a mensagem de Deus para elas, né? Eu sei que existem denominações, vocês devem saber, que trocam de pastores a cada 2, 3 anos, né? Não vamos entrar em detalhes. Não estou aqui para julgar ninguém. No entanto, eu acredito que feliz o discípulo, o filho, a ovelha, né, que tem um pastor que está acompanhando ele já há meses, há anos, porque ele vai conseguir conhecer a pessoa em profundidade. E é só conhecendo alguém em profundidade que eu realmente vou poder ajudar aquela pessoa. Então imagina que eu estou começando. Aí agora que eu vou poder preparar alguma coisa específica para ele, um conselho, uma orientação, e aí eu sou transferido para uma outra cidade. Então, quer dizer, é complicado, né? Eu particularmente acho meio esquisito isso, né? Eu acho interessante alguém que possa realmente começar um trabalho e continuar, né? Então aqui, essa frase fala sobre isso. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais gosta delas e mais respeito sente por elas. Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de gostar de alguém ou de respeitar alguém? Uma grande parte porque a gente não conhece. Eu sempre digo assim, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa é o que é, não necessariamente porque ela quer ser assim, né? Alguns comportamentos nossos são devido a toda uma história, né? A nossa personalidade, o nosso caráter, tudo isso faz parte de uma construção. E a gente é o que é devido a tudo a nossa história de vida, o que a gente absorveu, o que foi plantado dentro de nós, as nossas experiências. Às vezes algumas pessoas são mais amargas, outras são mais azedas, outras são mais doces, umas são mais calmas, outras são mais aceleradas. Cada um tem um perfil, cada um tem uma história, cada um tem um comportamento. Então, quanto mais eu puder conhecer, aqui o que interessa para nós aqui dentro dessa questão da homilética, né? Quanto mais eu puder conhecer o povo ao qual eu vou dirigir a mensagem, mais assertivo eu vou ser. Imagina que daqui a pouco vocês possam receber um convite para ministrar num lugar que vocês nunca ministraram. Numa outra cidade, ou até mesmo num outro país. Então é interessante que eu possa estudar um pouquinho sobre a cultura daquela cidade, ou a cultura daquele país, procurar entender aquele povo, né? Porque aí eu vou ser mais assertivo. Ok? Isso aí tem na lição. Tem na lição? Tem coisas que eu vou falar aqui, de repente a gente vai repetir, né? O que já estava na lição. Mas, no entanto, eu aqui está aqui na... Não, a lição que eu dei, não foi o que tu desse. Ah, sim. Ok. Outro ponto. Persuadir os ouvintes a uma atitude. Isso estava na lição, né?
A nossa mensagem ela tem que ter o objetivo de levar as pessoas a uma atitude. Eu falava no culto de domingo, né, que no passado era muito comum a gente chamar as pessoas na frente. Quando a gente chama as pessoas na frente, é para tomar uma decisão, para tomar uma atitude diante de Deus. Não, Senhor, eu estou me comprometendo com essa mensagem. Deus tocou em tal ponto, eu quero tomar uma mudança, eu quero mudar em tal área, eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente, eu quero... Entendeu? Então, quando eu vou lá na frente, eu estou me comprometendo. Claro que eu posso fazer isso lá no meu banco, quietinho, mas não é o mesmo nível de comprometimento. É o crente, como é que chama? O 007? Ninguém sabe das decisões dele. Então, eu acho interessante, tá? Eu acho importante. Eu, particularmente, eu já tive algumas experiências com Deus justamente naquele momento que eu fui lá na frente. Parece que até o próprio Deus... Humildade. É humildade, né? Porque se a Bíblia diz, né, a palavra que eu ministrei aqui na célula de homens, né, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele nos exalte. Então, ir na frente, ou numa célula, né, quando eu dou um passo à frente, eu me ajoelho, enfim, isso é um comportamento de humildade. E sempre que eu me humilho, a Bíblia diz, né, aquele que se humilha, ali na frente ele será honrado. Então, quanto mais oportunidade eu tiver de me humilhar, e de conduzir as pessoas a essa atitude de humildade, vai ser bom para elas. Porque elas vão estar se comprometendo com Deus e elas vão ser honradas por Deus também. Porque comportamentos de humildade vão gerar honra. Né? Porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Preparar-se com antecedência. Quanto mais bem preparado eu estiver, melhor será a mensagem. Né? Então, é importante se preparar, né? Estar bem preparado. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu particularmente não gosto de esboço. Eu gosto de pregar sem esboço. Parece que o esboço me prende, me trava, eu fico meio travado, eu fico meio... Sem pregar com esboço. Eu gosto de pregar sem esboço. Eu acredito que se eu tiver preparado, né? A palavra de Deus diz lá, eu não sei se é 1 ou 2 Pedro, que fala assim, em Timóteo diz, né, procure te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Né? E lá, em 1 Pedro ou 2 Pedro, deixa eu ver rapidinho aqui, 1 Pedro 3,15, 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Então, eu preciso estar sempre preparado. Eu preciso estar sempre bem com Deus. Estar bem com Deus. Então, se eu estou bem com Deus, eu estou preparado espiritualmente, quando eu abrir a boca para falar, é o Deus que vai colocar as palavras na minha boca. Né? Porque diz em Mateus 10:20 que Ele que vai colocar as palavras na nossa boca. Se eu crer, isso vai acontecer. Agora, claro, quanto mais me preparar com antecedência, estudar o texto, ler, fazer o esboço, tudo isso vai me ajudar. Mas pode acontecer a minha preparação ser tão bem feita que chegar na hora eu vou falar aquilo que está no papel ali com uma tranquilidade que nem vou precisar do papel, entendeu? Só tu vê pregadores que nem o pastor Silas Malafaia. Tu não vê ele usar papel, não tem papel nenhum. Ele usa, hoje em dia nas igrejas grandes eles têm aquele, como é que chama? Data show? Né, painel de LED, então você coloca lá os versículos no painel de LED. Falar na linguagem do povo, isso aqui é uma dica importante, né? Aprender a falar na linguagem do povo. Não adianta eu querer falar numa linguagem muito sofisticada, muito moderna, se eu estou falando com um povo simples aqui, que trabalha em olaria, na cidade de Canelinha. Eu vim com uma linguagem aqui erudita, complicada, complexa. Essa linguagem erudita aí, talvez eu vou falar lá com o governador, com o ministro, Agora, falar com pessoas simples, pessoas do interior, tem que usar a linguagem delas, uma linguagem que elas entendem, ok? Pregar aperitivo na introdução, a gente já falou sobre isso, né? Aperitivo, uma palavra que às vezes vai despertar o interesse das pessoas, porque às vezes, dependendo da mensagem, a pessoa só de saber o título, ela já não se interessa. Então, se eu conseguir algum tipo de palavra, algum tipo de artifício ali para poder gerar essa curiosidade nela, isso vai prender a atenção dela. Pode correr o risco da pessoa ficar
dispersa, viajando na hora da mensagem, pensando no boleto que ela tem que pagar na segunda-feira. Pregar de forma simples, né? O evangelho é simples, então não precisa nada complexo. O importante é a gente viver ou procurar estar vivendo aquilo que a gente prega, porque isso vai nos dar autoridade. E se eu tenho autoridade, isso que faz toda a diferença. Agora, se eu não tenho autoridade, eu sou um cara que eu não vivo aquilo que eu prego, eu posso fazer o sermão mais lindo do mundo, não vai convencer ninguém. Agora, se eu sou um cara que busca a santidade, procuro viver aquilo que eu prego, eu posso pregar 5 minutos, mas aquilo vai dar efeito porque nas minhas palavras, né? Então, pregar de forma simples, alcançar um objetivo, né? Procurar sempre alcançar um objetivo. Onde é que eu quero chegar com essa mensagem? Qual que é o objetivo final dela? Qual que é a tomada de decisão que eu quero levar as pessoas a tomarem? Né? Falar com os ouvintes. É importante que vocês estão percebendo que eu estou olhando no olho de vocês? Estou falando, estou olhando no olho de vocês. Né? Então, falar com os ouvintes, né? É importante olhar no olho das pessoas. Né? Às vezes o pregador está pregando, mas ele está olhando para o teto, está olhando para a parede, e a pessoa vai perceber. Né? Então é importante olhar no olho das pessoas, isso transmite segurança. As pessoas percebem que você está seguro naquilo que você está falando. Você não é alguém que está, sabe, a barata tonta, perdida. Você está firme, está convicto, então você está olhando no olho, está se comunicando com as pessoas, né? E você pode até interagir com elas. Não tem problema de interagir. Eu já fiz pregações que eu faço pergunta para as pessoas. Né? Eu pergunto para elas, elas participam da mensagem. Uma vez eu preguei o texto, né? Quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Aí eu perguntei para as pessoas, eu fiz isso até recentemente, quais são as características de uma criança? Aí um fala lá, humildade, desejo de aprender, e aí vai. E ali tu monta um sermão na hora, se tu quiser. Inocência, pureza, né? Então, conversar com as pessoas. Não complicar, não precisa complicar. Quanto mais simples, melhor. Né? Tem até uma passagem do apóstolo Paulo, que ele vai dizer para a igreja, ele vai dizer o seguinte, olha, que vocês não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vocês não deixem a simplicidade, porque o evangelho é simples. O mais difícil não o mais difícil é o viver. Porque o evangelho verdadeiro, ele leva a gente a uma mudança de vida. Isso é o mais difícil. É levar as pessoas a mudar de vida, nascer de novo, né? Que muita gente não quer. Agora, o evangelho em si é simples. Deus é simples. Se Deus é simples, o evangelho é simples. Ser autêntico. Né? Seja autêntico, seja você mesmo. Não procura ser uma outra pessoa, não procura imitar outro pregador. Porque tem tal pregador que está em evidência ao David Leonardo. Então eu vou imitar o David Leonardo. O Luiz Hermínio, quando ele era novo, ele disse que ele imitava, né? O Luiz Hermínio, ele fala, nesta noite! Ele imitava, ele. Nesta noite! Esses dias eu estava ouvindo os CDs dele, que eu tenho até dos cafés, desde 2007. Então seja você mesmo. Não procure imitar. Eu sempre fui muito fã assim, do pastor Marco Feliciano. Como eu sou meio profeta, então a gente acaba tendo referências de profeta, né? Então tinha uma época na minha vida que eu ouvia só Marco Feliciano. Eu acho que eu ouvi dezenas e dezenas e dezenas de mensagens do pastor Marco Feliciano. Que eu amo as mensagens dele, um estilo que é muito parecido com o meu, né? Que eu me identifico, né? Eu já não Mas uma questão, cada um se identifica, né? com alguém, né? Então eu tenho as minhas referências, né? Eu me identifico com o Luiz Hermínio e com a Joyce Maia. Mas isso não quer dizer que eu tenho que imitar a pessoa. Eu nem posso imitar, porque eu não sei, né? Não tem cacife para imitar o Luiz Hermínio. Cada um de nós é único e a gente vai funcionar na unção que Deus nos deu. É isso que vai funcionar. Se eu tentar imitar uma outra pessoa, ser uma outra pessoa, não vai dar certo. Porque aí eu já não estou sendo eu estou sendo uma outra coisa. Aí se transforma num teatro. Aí teatro não tem poder. Sim. Ok? Vamos lá. Determinação. Eu estou determinado, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco com essa mensagem, eu estou determinado. Ok? Sensibilidade. Ter sensibilidade. Né? Vou dar um exemplo. A gente passou um tempo, a gente vive ainda um tempo pós-pandemia.
É um tempo que a gente sente que a gente está indo para o final da humanidade. Então, muita gente depressiva, muita gente angustiada, muita gente que está enlutada ainda, que perdeu o ente querido, né? A gente está vivendo um tempo, esse contexto econômico, nessa guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Então, a gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo, ter sensibilidade. Muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente que não quer mais frequentar igreja nenhuma, não quer mais botar pé dentro de igreja, porque traumatizada com o pastor, traumatizada com a igreja, traumatizada com o próprio evangelho. Então tem que ter essa sensibilidade. É como se a gente estivesse, de uma certa forma, pisando em ovos. Né? Não é simplesmente, eu vou pregar tal coisa que Deus falou comigo e vai ser desse jeito, e como dizia Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Não funciona assim. Né? É com jeito, né? A palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. Então, sensibilidade. O evangelho é simples, né? Estou repetindo de novo. Síntese. Síntese é a capacidade de resumir. Dependendo do contexto onde eu estou, se eu não tenho muito tempo, eu vou pregar num lugar e eles vão me dar só 10 minutos. Então, eu vou ter que resumir ali para falar em 10 minutos. Então, síntese. Humildade. Humildade não pode faltar nunca, né? Sempre demonstrando a nossa dependência de Deus. Né? Ora antes, peça, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, mas Tu sabes, Tu podes e Tu consegue. Me capacita agora. Né? Então, humildade, sempre reconhecer, eu dependo de Ti, Senhor. Entusiasmo, né? Essa palavra entusiasmo vem do grego enteos. Significa que eu estou em Deus, né? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então eu estou em Deus. Então eu estou conectado com Deus. Então seja entusiasmado, né? Às vezes a gente vai pregar um sermão que leva as pessoas à sonolência. Então a pessoa já chega na igreja dormindo e sai dormindo. Não, tem que acordar esse povo que está dormindo. E mais do que nunca agora que a gente se aproxima do fim, né? Então tem que acordar a igreja. Seja entusiasmado, motivado. Vocabulário. Procure usar um vocabulário na linguagem do povo, como a gente já falou, né? E essa questão do vocabulário é o seguinte: leitura. Quanto mais eu me dedicar à leitura, mais eu vou acrescentar ao meu vocabulário. Por que é importante ter um vocabulário rico? Porque se eu tenho um vocabulário rico, eu vou estar preparado tanto para ministrar para pessoas simples de uma cidade do interior, mas eu também vou ter condições de ministrar para autoridades, para governantes, para pessoas esclarecidas. Então é importante. Por que Jesus precisou de Paulo no ministério dele? Jesus já não tinha formado uma equipe de 12? Precisou levantar um 13º? Porque da equipe de 12 dele não tinha ninguém que nem Paulo. Tinha ninguém capacitado com estudo, com conhecimento que Paulo tinha. Então, se o próprio Jesus precisou levantar um 13º apóstolo, que tinha mais instrução, mais conhecimento, mais capacitação, isso mostra para nós que quanto mais vocabulário, mais conhecimento, mais sabedoria, mais longe eu vou poder ir, e mais pessoas eu vou poder alcançar. Ok? Ideia central. Né? Procura ter o texto tem que ter uma ideia central. Né? Ele tem uma ideia, ele tem um miolo, ele tem um objetivo, ele tem um foco. Eu não vou pregar qualquer coisa sem saber o que eu quero com essa mensagem. Propósito claro. Eu tenho um propósito claro, onde é que eu quero chegar com essa mensagem, qual que é o recado que eu estou dando, qual que é o objetivo final. Então eu tenho clareza, eu tenho um propósito claro com aquela mensagem. Eu não vou pregar uma coisa sem pé, nem cabeça, sem começo, meio e fim. Eu tenho um propósito, onde é que eu quero chegar. Motivação espiritual, né? Levar as pessoas a alcançar essa motivação espiritual. Eu preciso estar motivado, espiritualmente falando. Olhar nos olhos dos ouvintes, né? Eu já falei. Não é só falar com os ouvintes, é aprender a olhar nos olhos das pessoas. Né? Conhecer o interesse dos ouvintes. Normalmente, eu creio que o Espírito Santo sempre nos dá uma palavra quando a gente ora. Mas se eu conhecer as necessidades daquele povo, daquela terra, daquela geografia, onde eu vou ministrar, eu vou estar mais contextualizado e até para interagir com o Espírito Santo e entender a demanda, entender a realidade daquela geografia, daquele povo, daquela nação, daquela cidade, daquele estado.
Ok? Então é importante conhecer. Está pregando para apóstolo, vocês estão vendo? Eu já estou preparando vocês para as nações. Né? Eu sonho grande. Marcelinho. Eu sonho grande e quem interagir comigo vai ver que eu estou o tempo todo motivando para a pessoa sonhar grande. Né? Como dizia César Castelhano, sonhas e ganharás o mundo. E finalmente, a missão do pregador. Missão do pregador. Compreender as pessoas e amá-las, a fim de saber como alcançar-lhes a alma e o coração. Então é a nossa missão tentar entender de gente, entender do ser humano. Entender que cada pessoa que está ouvindo a mensagem ele é um ser humano. Ele não é uma máquina, não é um robô, é um ser humano que tem sentimentos, que tem emoções, que acorda de madrugada para trabalhar, vai dormir tarde, tem filho para cuidar, tem toda uma rotina. Pessoas que às vezes chegam na igreja ali. Eu já tive discípulos caminhoneiros. E a coisa é incrível tu pregar para caminhoneiro, porque os caras talvez ficam dormindo no banco da igreja. Por quê? Porque são pessoas que têm uma vida exaustiva. Então, às vezes, as pessoas chegam no culto ali que já está cansada, né? Não deveria, mas... então, a gente tem que entender tudo isso, né? Esse contexto. Hoje eu vejo o próprio Deus nos direcionando, e a minha mãe tem cobrado isso de mim quando eu venho pregar aqui em Canelinha, mas lá em Nova Trento a gente está tentando implementar isso também, que é procurar fazer um culto mais reduzido e ser mais objetivo. Antigamente a gente fazia culto de 3 horas de duração, para os dias de hoje já está ficando defasado isso. A gente tem que ser mais objetivo, a Bíblia diz remir o tempo. Eu tenho que remir o tempo, mas eu também tenho que entender que aquelas pessoas que estão me ouvindo, muitas daquelas pessoas ali estão cansadas, elas no outro dia têm que acordar cedo para trabalhar, né? Então eu não posso ficar ali, ficar às vezes enchendo linguiça, fazer uma pregação, um sermão da montanha, né? Então ser objetivo e conciso, ser mais assertivo, não é dar tiro para tudo que é lado. Não, Deus deu uma mensagem. Qual que é a mensagem? É isso, o objetivo é esse, o ponto é esse, e ponto. Vão lá, entrega o recado e deu, acabou. Tem que encher linguiça. Né? Então, importante isso, né? Compreender as pessoas, porque o objetivo é alcançar a alma delas, alcançar o coração. Se eu não alcançar o coração das pessoas, a mensagem não vai ter valia nenhuma, né? Porque eu não consegui alcançar o objetivo final. Pessoas ouviram a mensagem, mas entrou num ouvido e saiu no outro. Então, o objetivo, a missão do pregador é alcançar a alma das pessoas, prender a atenção delas, levar elas a ter interesse por aquela mensagem e tomar uma decisão após a mensagem. Amém? É um resumo e espero que acrescente.